Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa caravana do Evangelho. E a gente fala que é caravana mesmo, porque olha quantos corações temos aqui, outros que vão chegar e também os que vão nos acompanhar aí pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa oportunidade de levar o Evangelho a mais e mais e mais corações. Não esqueçam de colocar as suas águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do Evangelho. Você pode oferecer essa água para aquele parente que está aí no seu lar. Se você convidou para o Evangelho e mesmo assim ele não veio, não tem problema, ofereça água. E se não convidou, dá tempo de convidar. Então, para nós começarmos o nosso Evangelho de hoje, Gerson trouxe uma leitura para nós? Sim, eu trouxe mais uma leitura do texto do José Carlos de Luca, Alguém Me Tocou, no capítulo que fala sobre, trazer a oração do capítulo que fala sobre renunciar ao mal. A oração é a seguinte: Amigo Jesus, eu quero segui-lo. Sei que a sua estrada se chama amor e que dela muitas vezes eu me afasto. O mal que faço ao outro, faço a mim mesmo. Confesso que, frequentemente, eu me afasto da sua cruz, acreditando que sofrerei o que você sofreu. Mas o que não percebo é que estou sofrendo hoje, exatamente por não ter aceitado a cruz que você me pediu para tomar. Não crucifiquei meu egoísmo, feri o próximo e agora me vejo ferido também. Não crucifiquei meus interesses pessoais quando estes foram capazes de machucar meu semelhante. E hoje vejo os pregos do sofrimento em minha própria vida. Percebi que tomar a sua cruz é também um gesto de amor por mim, porque quanto mais eu viver no amor, mais amor eu vou sentir. Ajude-me, Cristo amigo, a sentir a sua presença ao meu lado, todas as vezes em que eu tiver de decidir entre o amor e o ódio, entre a caridade e a indiferença, entre o perdão e a mágoa, entre o afeto e a frieza. Que seu amor me toque, que sua paz me abençoe, que sua cruz me sinalize o caminho da minha libertação. Que assim seja. Graças a Deus. Suzelei, pode fazer a nossa prece, por favor? Essa leitura, né, maravilhosa que o Gerson colocou para nós, o nosso corpo físico, serenando nossa mente, acalmando nossos pensamentos, nos levando
até o nome de amiga, o mentor desse grupo, dando a todos eles e seguindo todos nós juntos. Vamos caminhando até o anjo Ismael, nosso anjo protetor, nosso das terras brasileiras, que só luz dourada nos envolve, nos abençoa, nos prepare, nos até nossa Mãe Santíssima Maria, junto à nossa mãe. A Suzelei caiu. Não tem problema. Então, assim continuamos a nossa elevação e que onde estamos chegando até a nossa Mãe Maria, a nossa Mãe Santíssima, ela que nos cobre todos os dias com seu manto azul de luz, onde somos agradecidos, Mãe, pelo seu amor, pelo seu carinho. E chegamos assim até o seu Filho, nosso Mestre Jesus, onde agradecemos por todo o seu amor, por todo o seu exemplo, por todos os seus ensinamentos, Mestre. Obrigada por esta oportunidade e de estarmos aqui reunidos no Evangelho no Lar, onde vamos refletir sobre os seus ensinos, Jesus. Obrigada. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Deus, que é a inteligência suprema, Criador de todas as coisas. Obrigada, Deus, por esta oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E assim, agradecidos que somos, fazemos a prece que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim agora podemos ler o nosso evangelho de hoje. Estamos aí no capítulo 8, o item 20. E o item 20 a gente vai falar dos bem-aventurados, aqueles que têm olhos fechados. Pelo espírito Vianney, é o Paroco de Ars, em Paris, 1863. Então ele começa assim: meus bons amigos, por que me chamaram? Será que foi para curar esta pobre sofredora, impondo sobre ela minhas mãos? Que sofrimento, Santo Deus! Ela perdeu a visão e ficou nas trevas. Pobre criança. Ela que ore e mantenha acesa a chama da esperança. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que obtive e que são do conhecimento de todos devem ser atribuídas apenas ao Senhor, Pai de todos nós. Quando estiverem aflitos, olhem para o céu e digam, do fundo do coração: meu Pai, curai-me, mas faça com que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Castigue minha carne, se isso for necessário, para que minha alma chegue até o Senhor com a brancura que possuía quando saiu de suas mãos. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, receberão a força e a coragem, e talvez também a cura, que timidamente pediram, como recompensa pelo devotamento que tiveram. Por estar em uma assembleia onde o assunto principal é o estudo, eu digo que todos aqueles
que estão privados da visão deveriam estar felizes pela prova que suportam. É preciso lembrar-se do que Cristo falou. Se possui um olho mau, melhor seria arrancá-lo e atirá-lo ao fogo, evitando que ele cause a perdição de vocês. Quantos existem na terra que um dia nas trevas amaldiçoarão terem visto a luz? Como são felizes os que suportam a prova de ficar sem a visão. Seu olho não será motivo nem de escândalo, nem de queda. Os cegos podem viver inteiramente a vida das almas e podem ver mais do que aqueles que têm boa visão. Quando Deus me permite devolver a visão para alguns desses pobres sofredores, digo a mim mesmo, alma querida, por que será que você desconhece todas as delícias do Espírito, que não podendo enxergar vive de contemplação e de amor? Então, não pediria para ver imagens menos puras e menos dignas do que aquelas que você percebe sem a visão. Bem-aventurado o cego que quer viver com eles. Ele é mais feliz do que os que estão aqui, pois ele sente a felicidade, pode tocá-la, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da terra conseguem ver. Os olhos abertos estão sempre prontos a fazer com que a alma se perca. Os olhos fechados, pelo contrário, estão sempre prontos para fazer com que a alma se eleve a Deus. Meus bons amigos, acreditem em mim. A cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, enquanto a vista é muitas vezes o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para você, minha pobre sofredora. Tenha esperança e seja corajosa. Se eu lhe dissesse, minha filha, seus olhos vão se abrir, como ficaria feliz? E quem sabe se essa alegria não seria sua perdição? Tenha confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por você tudo o que me for permitido, mas por sua vez, faça uma oração e reflita sobre o que eu acabo de lhe dizer. Antes de partir, todos os que aqui estão recebam a minha bênção. A mensagem desse espírito Vianney, na verdade ele tem até um nome grande, é Jean-Marie Baptiste Vianney. E ele nasceu numa aldeia em Lyon, uma aldeia bem distante. Ele trabalhava no campo. E é interessante essa história dele, que ele pouco estudou. Então, quando ele fez 20 anos, ele foi morar com o seu tio. E quando ele foi morar com o seu tio, ele mal falava francês, não conseguia nem direito se comunicar com as outras pessoas. Mas ele sabia ler, né? Então, quando ele tinha 25 anos, ele foi um clérigo, né, de uma igreja. Então, ele foi a serviço de uma igreja para essa paróquia de Ars, né, nessa cidade. E essa cidade, gente, não tinha pobres, tinha miseráveis. Então, pobre são aquelas pessoas que não têm o subsídio ali para se manter, sempre vai faltar. Agora, os miseráveis, eles não têm o mínimo para se manter. Então, ele foi para uma cidade desse tipo. Então, quando ele chegou, ele levou só alguns poucos utensílios, mas ele levou 300 livros. Então, olha só, né, o quanto ele se desenvolvia aí na intelectualidade. E ele comia muito pouco, ele mesmo que preparava o seu alimento, mas também era um alimento um pouco precário ali na cidade onde ele estava, porque ele acabou vivendo
de uma parte aí de herança que o irmão enviava por mês um pouquinho, e também da doação de outras pessoas ali de outras cidades, né? Então, mas ele era muito caridoso. Só que ele comia mal e dormia muito pouco. Ele falava que 2 horas por dia para ele estava bom, né? Mas ele era tão caridoso, e ele se comovia muito com a dor do outro. Porque nessa paróquia ele ouvia muitas confissões. E depois dessas confissões, ele derramava lágrimas junto com aquelas outras pessoas. E ele dizia: eu choro o que vocês choram. Olha que lindo. Só que com tanto trabalho, alimentação precária, dormia muito pouco, ele acabou ficando muito debilitado. E ele desencarnou aí, mas desencarnou aos 73 anos. Então, esse espírito, ele tem uma história de uma vivência evangélica, onde ele realmente trabalhou com humildade, com caridade, simplicidade e, além de tudo, amor ao próximo. E quando ele vem aqui dar essa mensagem, é porque numa reunião mediúnica foi evocado o espírito dele para que viesse curar uma jovem cega. Então, por isso que ele dá essa mensagem, e que já o Kardec intitulou aqui: bem-aventurados aqueles que têm olhos fechados. Então, Kardec sabiamente colocou essa mensagem dele. Então, foi a respeito dessa cega, e pode ver que no primeiro parágrafo ele já escreve aqui que foi chamado para curar. Então, ele já demonstra a sua piedade em relação à cegueira, mas também ele declara humildemente que somente Deus o pode fazer, né? Ele não conseguiria ali, e sim, ele deu orientação, mas só que Deus que tem esse poder. Então, até como ele fala, como acontecia na Terra, quando ele estava encarnado, porque muitas pessoas iam procurá-lo, para que houvesse a cura. E aqui no segundo parágrafo, né, se percebe que o conceito que as enfermidades aí traz para o corpo, que reflete mesmo aquelas dores da alma, né? Então, ele compara essa cegueira com as dores da alma, então, que são frutos de nossas ações contrárias às leis de Deus, os nossos equívocos, né? Às vezes nessa vida mesma ou de vidas passadas que nós trazemos, porque nada passa sem o conhecimento, né, de Deus. A gente não passa sem a lei de causa e efeito, todos nós somos regidos pelas leis divinas. Então, e que essa doença, se ela for bem passada, com resignação, é uma grande oportunidade do espírito, da alma, em se purificar e continuar o seu caminho evolutivo, né? Então, é isso que ele demonstra aqui. E vale lembrar que quando a gente fala assim, passar com resignação, não é, Deus quis que vamos falar da visão, né? Deus quis que eu perdesse a visão, e sente, chora e se lamenta e fica assim. A resignação é entender o porquê tudo isso acontece e essas leis divinas que somos regidos. Então, a resignação ela é diferente de uma passividade. Então, se tem oportunidade, tem que procurar sim, né? Os médicos da terra, tem que fazer seus tratamentos espirituais ou não, mas tem que ter os tratamento médico, tem que procurar se melhorar, né? O autoconhecimento, o seu conhecimento espiritual. Então, é isso que ele vem aqui nos lembrar. E também aqui ele fala, né, para a gente também se cuidar desse nosso espírito. Então, por exemplo, assim, até pegando a própria história dele, ele deixou um pouco dele para cuidar dos outros,
né? Mas Jesus, ele também, ele quer que nós amemos ao próximo, nos dedicamos ao próximo, mas quem é o nosso próximo, mais próximo de nós, gente? Somos nós mesmos. Então, a gente também não pode descuidar de nós, nem do corpo e nem do espírito, né? Então, por isso ele diz aqui que Deus, ele fala da prece, né? Aquela prece sincera, aquela prece que vem do coração. Então, aquela prece que Deus, ele vai ouvir, e o que que ele vai fazer, gente? Ele vai nos dar a coragem, aquilo que a gente precisa para passar para aquela prova. E talvez, depende do espírito, cada espírito é uma história, né? Talvez venha a cura, mas que ele fala para que a gente se apegue na oração sincera com Deus. Então, ele pede muito isso. E ele explica aqui também que esses que são privados da visão, que eles têm a chance de viver a vida das almas, a vida espiritual, que eles podem ver mais além do que aqueles que têm boa visão. E vamos refletir sobre isso, gente, quando a gente tem a visão, né? Ao invés da gente olhar o interior, a gente primeiro olha o exterior. Então a gente se julga, a gente julga o outro, e assim vai. Então ele fala para pegar essa oportunidade e olhar para dentro de si, né? Então ele fala aqui que o cego, ele tem a oportunidade de olhar o interior e conhecer-se melhor. Porque qual é o primeiro passo para o desenvolvimento de cada ser? É o autoconhecimento, olhar para si mesmo e não para o outro, né? Então, ele convida aqui essa jovem cega, que foi o motivo pelo qual ele veio aqui, né, nos dar essa mensagem, nessa reunião mediúnica. Ele faz esse convite para que ela se apegue em Deus, e a esperar e ter coragem. E quando ele fala esperar, é porque nem sempre nessa vida a gente vai ter o merecimento da cura. Quando ele fala esperar, às vezes é essa provação que tem que passar. E esperar com resignação, acreditando na bondade infinita de nosso Deus, que não abandona nenhum dos seus filhos, que na próxima encarnação, nossa, ela já virá bem mais purificado esse espírito, né? Então, aí traz uma grande reflexão para todos nós em relação àquelas dores que sentimos, né? Seja dor no corpo físico ou aquela dor da alma, né? E ter aquela conversa sincera com Deus, aquela oração sincera com Deus. E eu vi que você abriu seu microfone, Suzelene, mas eu só vou terminar minha fala aqui com uma frase do Chico, que eu gosto muito, que ele diz que a dor, as dores, elas são cercas de Deus para que erremos menos. Então, olha só, eu vou repetir. As dores são cercas de Deus para que erremos menos. Então, pode falar, Suzelei. Ele coloca também bastante, né, que para que primeiro, quando formos orar, peçamos primeiro a cura da alma, a cura do espírito, né? Antes da cura física. É preferível não termos a cura física, mas alcançarmos a cura do espírito, né? Eu enxergo assim também que o enxergar é assim, que nós que enxergamos, né, fisicamente, precisamos aprender a enxergar o lado bonito que Deus criou. Não vamos enxergar aquilo que o homem cria de mal, de ruim, né, que é o que mais tem no mundo, né? Então, que possamos sempre enxergar o lado bonito. Tem até um desenhinho, né, de um ônibus, onde um está de um lado, outro do outro. Um está do lado da sombra e outro está no lado de paisagens belíssimas, né, da natureza. Então, que possamos estar desse lado de cá,
enxergarmos, né, com os nossos olhos físicos e os nossos olhos da alma, toda a beleza que Deus criou nesse mundo. Não o lado da sombra, não o lado das trevas. Também entendi assim esse texto, tá? Bacana. Suzilei, Cleide, você abriu seu microfone, você e o Noah. Podem Nós queremos dar. falar. Pois é isso mesmo. Eu achei linda essa mensagem, né? Essa oração que ele começa falando, que coisa linda, né? Que humildade, quando ele diz, né, que só Deus, só cabe a Deus curar, né? Porque Deus é o nosso Criador, nós só somos criaturas de Deus, né? Então, ele ensina que todas essas, resumidamente, né, todas essas limitações que a gente vem, né, que a gente tem, são consequências de enfermidades do espírito, né? Tudo resulta das nossas encarnações passadas, né? E tudo faz parte da nossa evolução, né? E se seremos merecedores da cura ou não, a tudo a gente dá graças, né? Como diz aquele versículo da Bíblia, né? Que a gente tem a sabedoria de agradecer. Tem até uma prece que fala, né? A prece da serenidade. Eu não lembro direito, mas vocês podem olhar. Ela é muito linda, que pede para a gente ter sabedoria para agradecer o que para saber o que a gente pode mudar e aceitar o que não se pode mudar. É mais ou menos assim, a oração da serenidade, é a coisa mais linda. Então, acho que caberia bem aqui, como desfecho da nossa leitura de hoje. Não tem problema, Cleide. Não A deu gente tempo de traz ela. buscar. Pois é, não deu tempo de eu buscar, ó, por causa dele. Semana que vem a gente traz, porque aí a gente vai fechar esse capítulo e podemos trazer ela. Já anotei aqui, Legal. viu? Tá anotadinho. Legal. Então, olha só, como mais ninguém abriu o microfone, então vamos assim, convido a todos que estão aqui presentes, que possamos se sentirem confortáveis, que fechemos os nossos olhos, pois agora nós vamos vibrar, e vibrar é um ato de amor, é um ato de amor ao próximo. Vibrar não é um ato egoísta, pois quando vibramos, vibramos por todos. Então vamos vibrar muita paz, muita luz, muita harmonia, muita gratidão e alegria para todo o universo, pelo nosso planeta Terra, pelo nosso Brasil. Vamos vibrar por aqueles enfermos do corpo físico, da alma, do espírito, aqueles que são acometidos por estados de ansiedade, estados depressivos, por perturbações mentais. Vamos vibrando intensamente por todos eles, que recebam todo o amparo do alto. E como vimos aqui no Evangelho, e se for do merecimento de cada um, que se restabeleça através da cura e que essas nossas vibrações possam levar a todos os familiares a paz, a fé, a coragem e esperança. Então vamos assim agora vibrar por todos aqueles que se encontram em algum desamparo, em algum desespero. Vamos vibrar por todos eles, que recebam toda a paz, toda a luz da espiritualidade amiga e que essas nossas vibrações possam auxiliá-los. E vamos assim agora vibrar pelos nossos familiares, amigos, ambientes de trabalho. Vamos vibrar por aqueles
afetos e aqueles desafetos também, se houver, vibrar por todos que recebam a paz, a luz de Jesus em seus corações e em seus lares. E pedimos agora, humildemente, Mestre Jesus, abrimos a porta da frente de nosso lar, para que o Senhor entre com a sua luz, com a sua bênção, onde vai passando em todos os cômodos, limpando, higienizando e deixando a sua luz, abençoando a todos que residem conosco, incluindo todas as formas de animaizinhos, de plantinhas. E pedimos, Mestre Jesus, abençoe as nossas águas, coloque nela aquele lenitivo necessário para aquelas nossas dores físicas e aquelas dores nossas mais profundas, Mestre. Obrigada, Jesus, e nos comprometemos a nos esforçarmos para permanecer com a sua luz durante toda a semana, através das nossas melhores ações, atitudes, com os nossos familiares, amigos e ambientes de trabalho e a quem quer que chegue até nós. E assim, damos por encerrado o nosso evangelho de hoje, rendendo graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria Santíssima, e que tenhamos uma excelente noite, uma excelente semana, e até o próximo evangelho, com fé em Deus.